Olá, então vou fazer a demonstração das novas funcionalidades implementadas. Então aqui nós temos que foi implementado: o sistema deve permitir excluir um determinado funcionário, o sistema não deve permitir que um funcionário repetido seja cadastrado e o sistema deve mostrar mensagens de sucesso ou de erro ao tentar incluir, editar ou excluir um funcionário. Então vamos às demonstrações. Então aqui foi incluído esse botão de excluir. Então, vamos excluir aqui a Laís, né? Ao clicar no botão de excluir, aparece essa modalzinha para confirmar se realmente vai excluir esse funcionário. E aí aqui aparece o nome, o sobrenome e o departamento desse funcionário. Aqui nós podemos clicar em cancelar e nada vai acontecer, ou excluir e confirmar. E aí nós vemos que aqui já sumiu a Laís da lista, né? Nós podemos verificar no banco também. Por enquanto tá aqui. Vamos rodar o select novamente. E nós não temos mais a Laís no banco. E aí acabou que já apareceu a nova funcionalidade implementada também, né? Que seriam as mensagens de sucesso ao executar alguma determinada ação no sistema. Então, novamente, se eu excluir aqui a Luana, excluir, confirmar, nós temos a mensagem de sucesso, funcionário excluído com sucesso. E essas mensagens foram implementadas para todas as ações, né? Então, se eu cadastrar um novo funcionário aqui, teste, impacta, financeiro, tarde, cadastrar, teste impacta e funcionário cadastrado com sucesso. A mesma coisa se eu quiser editar, então, editar, aqui, editado. Editar, funcionário editado com sucesso, teste, impacta e editado. A mesma coisa se eu quiser inativar, então, inativar, funcionário inativado com sucesso, ou ativar. Ativar, funcionário ativado com sucesso. E a outra funcionalidade, que seria a questão de você não conseguir cadastrar um funcionário com as informações repetidas novamente. Então, por exemplo, teste, impacta, editado, financeiro. Vamos só confirmar o turno da tarde. Se eu tentar cadastrar um funcionário com esses mesmos dados, o sistema não deve permitir. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para não esquecer. Financeiro e tarde. Então, teste, impacta, editado. Vamos cadastrar. Erro, funcionário já cadastrado no sistema. Então, ele não vai deixar cadastrar o mesmo funcionário novamente. Agora, se eu colocar aqui um editado 1, ele tem que deixar cadastrar porque é diferente. Funcionário cadastrado com sucesso. A mesma coisa se eu quiser editar e colocar os dados de um funcionário que já existe, o sistema também não deve permitir. Então, vamos ver. Impacta editado 1, né? Então, esse aqui é a mesma coisa. Vamos entrar aqui, então. Editar, teste, impacta editado. Se eu acrescentar um 1 aqui, ele vai ficar igual a um que a gente já tem, né? Então, vamos editar. Erro, já existe funcionário com estes dados cadastrados no sistema, então ele não vai permitir. Se eu colocar aqui um 2, é para salvar. Aí, dessa forma, o sistema permite. Então, essas foram as implementações dessa sprint. Bom, eu vou começar explicando o diagrama de classes, né? Então, nesse diagrama de classes, a gente consegue descrever a estrutura e os relacionamentos entre as classes, né, e os enumeradores desse sistema que está relacionado com a gestão de funcionários. Então, a gente tem aqui a classe funcionário com os atributos, né? Então, aqui nós temos o ID, que é um inteiro, que vai identificar
é o identificador único do funcionário. Nós temos o nome, que é uma string, o sobrenome, que também é uma string, o departamento, que vai se relacionar vai relacionar o funcionário a um departamento, né? Que vai ser o enumerador. Nós temos o ativo, que é um booleano, e aí vai indicar se o funcionário está ativo ou inativo. O turno, que também vai relacionar o funcionário ao enumerador turno. A data de criação, que é do tipo date. E a data de alteração, que também é do tipo date. E aí, nós temos também os métodos, né, que estão aqui na parte de baixo, onde nós temos o create funcionário, que cria um novo funcionário, como já diz o nome, e vai retornar essa lista atualizada de funcionários. Nós temos o delete funcionário, que vai remover um funcionário através do ID, né? E vai retornar também uma lista de funcionários restantes. Nós temos o get funcionário by ID, que vai retornar os dados de um funcionário específico pelo seu ID. Nós temos o get funcionários, que vai retornar a lista de funcionários que estão ativos. Aí nós temos o get funcionário ativo, que vai retornar a lista apenas com funcionários ativos. Get funcionários inativos, que vai retornar a lista de funcionários inativos. O inativar funcionário ID, na verdade, inativar funcionário, né? Que vai marcar um funcionário como inativo e retorna a lista atualizada. E o update funcionário, que vai atualizar as informações de um funcionário e retorna também a lista atualizada. E aí nós temos também os enumeradores, né? Onde o departamento, temos o enumerador de departamento e de turno. E aí o departamento, ele vai definir quais os departamentos disponíveis no sistema. Então, nós temos RH, financeiro, compras, atendimento, zeladoria, e nós temos também o enumerador de turno, que vai definir quais são os turnos de trabalho que estão disponíveis, então manhã, tarde, noite. Essa relação entre funcionário e turno, ela faz com que essas esteja bem definido, né? Essa, como que se diz? Garante que as propriedades elas sejam restritas a esses valores que nós já temos definidos no nosso sistema, né? Então, nós temos que a classe funcionário, ela vai centralizar as informações e relacionadas aos funcionários, né? E aí nós temos esse CRUD, onde a gente vai poder criar, ler, atualizar, deletar, e que são explícitos nos métodos da classe de funcionário. E nós temos as associações por departamento e turno, que são feitas por meio dos enumeradores. E agora eu vou explicar o nosso diagrama de caso de uso. Aqui nós temos as interações entre o ator, né, que no caso é o usuário, e os casos de uso do sistema para controle de funcionários. Então, nós temos aqui o ator, como já foi dito, que é representado por esse boneco, né? E ele vai interagir com o sistema, desempenhando as ações que estão relacionadas a essa gestão de funcionários. Então, aqui no retângulo, nós temos o sistema em si, né? Que é o sistema de controle para controle de funcionários. E é onde é definido o escopo do sistema e é delimitada as funcionalidades que ele oferece. E aí, os casos de uso, nós temos essas formas ovais azuis. E aí, cada uma dessas formas aqui representam um caso de uso. Então, nós temos aqui, né, o caso de uso cadastrar funcionário, que vai adicionar um novo funcionário, editar, que vai permitir modificar as informações, o pesquisar funcionário, que você vai
buscar por um funcionário cadastrado, o ativar funcionário, inativar funcionário e excluir funcionário. E aí nós temos também essas relações específicas, né? Onde, por exemplo, nós temos o include aqui, onde um caso de uso ele incorpora outro como parte da execução. Então, por exemplo, quando nós vamos editar um funcionário, nós precisamos primeiro verificar se o funcionário ele já existe, porque é necessário ver se ele já está cadastrado no sistema antes de que você tente editar. E nós temos também aqui o caso do extend, né? Que, por exemplo, se você for fazer o cadastro de um novo funcionário e acontecer alguma coisa errada, faltar alguma informação, o funcionário já existir, você vai receber uma mensagem de erro. E aí, então, ele entra nesse extend. Então, nós temos que esse diagrama, ele mostra que o usuário ele é responsável por executar várias ações no sistema, como cadastro, edição, ativação, inativação, exclusão e pesquisa. E algumas dessas ações vão ter verificações prévias ou comportamento adicionais, em casos de erro, como por exemplo, então aqui a gente tem o do extend e do include. Então, aqui nós tivemos a apresentação do nosso diagrama de classe e do nosso diagrama de caso de uso.